Olá, começa agora mais um episódio do podcast Gotas de Esperança. Espero que você aproveite nosso conteúdo que traz informações sobre a cannabis e sua diversidade como planta, contexto social, ambiental e cultural e além, é claro, dos seus potenciais terapêuticos. Eu sou Cristina Segato, jornalista e editora deste canal e dou as boas-vindas a você que acompanha este episódio inédito do Gotas de Esperança. Nossa proposta é contribuir com a educação canábica dos nossos associados, profissionais de saúde e público em geral, com conteúdo qualificado sobre o universo da nossa plantinha querida. Em cada episódio, teremos aqui cientistas, pacientes, advogados, médicos, dentistas, veterinários, artistas, com abordagem simples e objetiva, atualizando você sobre saúde, bem-estar, meio ambiente, legislação e outros temas. O podcast Gotas de Esperança é uma produção da Associação Abrace e você pode acessar esse e outros episódios pelo Spotify. Procure por Gotas de Esperança no aplicativo ou, se preferir, no site da Abrace. Anota aí. Abrace Esperanca, tudo junto, sem cedilha.org.br. abraceesperanca.org.br. A Abraça Esperança é uma associação de pacientes localizada em João Pessoa, na Paraíba, autorizada desde 2017 pela Justiça Brasileira a cultivar e fornecer derivados da planta cannabis aos seus associados em forma de óleo e spray. Para mais informações de como se associar e ter acesso ao óleo Esperança, produzido pela nossa associação, acesse o site da Abraça. E nosso convidado de hoje, neste episódio inédito, é o Dr. Vitor Targino, médico, funcional integrativo e prescritor de produtos derivados da cannabis há 2 anos. Ele é parceiro das associações Medical Agreste e Flor do Sertão. Dr. Vitor trabalha com medicina esportiva e estilo de vida com esportistas amadores e atletas de alto rendimento. Ele é membro do coletivo Negrex, de médicas e médicos estudantes negros na medicina. E ele também é estudioso das medicinas ancestrais e da medicina psicodélica. Olá, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui no nosso programa. Tudo certinho? Olá, Cris, boa tarde, bom dia, boa noite a todos, a todas, a todos. Muito obrigado aí pelo convite. Uma honra estar aqui participando, né, dessa conversa que a gente vai trazer, muita coisa boa. Estamos todo mundo bem aqui, graças a Deus. Eu sou o Vitor, sou pai de Moara, Naime, marido de Milena, filho de Andréia, Paulo, irmão de Viviane, Andressa e neto de Viviane, que é inclusive uma das principais responsáveis por eu estar aqui hoje. Todas Ah, elas é? e eles são, todas elas e eles Ah, são. conta um pouco dessa Mas, história, então. Por que que eles são é, responsáveis? então, tudo que fizeram, né, por mim, fazem até hoje, né, acho que Ah, tá. o núcleo familiar Eu, é sim, eu importantíssimo. imaginei que fossem seus pacientes, que você começou a prescrever cannabis por causa deles. Também, também. Também. Aham. Né, trazendo de todos, né, realmente a importância, né, como base de eu estar aqui, né, e todas as pessoas que vieram antes, né, saúde também, a ancestralidade. Mas especificamente isso veio muito da minha avó, né, vó Viviane, que ela teve, na verdade, o meu contato com a cannabis, pensando a terapêutica, né, a maconha terapêutica, foi ela que estava ali circulando para que me trouxesse curiosidade, né? Foi quando eu tive o primeiro encontro disso na universidade. E aí que foi para uma patologia que é Alzheimer, que minha avó estava no início desse quadro clínico, dessa doença, e foi aí que eu descobri, né, esse vasto potencial terapêutico dessa planta. Mas assim, isso já veio de antes, né? Isso já veio de antes, né? Eu já conhecia essa planta, todo mundo conhece, né? A gente sabe que tá em todo lugar, essa planta é muito popular e eu tive contato com desde do colégio, né, escola, você vê que adolescentes estão ali
nessa busca, né, de experiências de uso também, né, tanto com a maconha, com o álcool, outras substâncias. E, e aí depois eu tive o primeiro contato no movimento estudantil, na universidade. E eu, eu era do diretório acadêmico também, da UPE, fui um tempo e conseguia frequentar esses congressos estudantis, né, e dentro desses congressos que era que era trazido muito pela DENEM, que é a Direção Executiva dos Estudantes Nacionais de Medicina, a gente tinha um coletivo lá que era o coletivo de pessoas que era o coletivo Juventude Sem Colírio, que a gente dizia que a gente trazia essas reflexões, né, sobre os usos da planta, né, pensando os potenciais terapêuticos, ainda não que a gente estava num período mais de estudante e a gente não tinha contato tão ferrenho, algumas pessoas tinham, mas ainda era uma pauta que estava no começo, né? A gente sabe que esses passos foram muito lentos, mas a gente discutia a redução de danos e trazia abordagem sobre outras drogas, então era interessante. E aí, quando eu voltei para a universidade, depois desses congressos, apareceu um simpósio de medicina de família e comunidade, né? Porque a gente não tem nenhuma carga horária para falar sobre o sistema endocannabinoide, sobre como é que a gente pode usar esse sistema, né, a benefício das pessoas que a gente tá cuidando. Então, esse primeiro contato aconteceu nesse simpósio que foi com o Dr. Pedro Melo, que é um estudioso também, inclusive hoje está na perspectiva da Alzheimer, né, com a cannabis. E foi exatamente aí, né, que eu assisti essa aula e comecei a, né, me identifiquei, fiquei curioso, a gente trocou alguns artigos e aí eu comecei a estudar minimamente durante a graduação. Que maravilha, o doutor Pedro é um querido. Que bom que você Uhum. foi influenciado por, por uma boa base. Mas, doutor Vitor, pensando aqui, antes da gente entrar no aspecto técnico do nosso tema, que é falar sobre a cannabis e o esporte, como é que ela pode beneficiar o esportista, né? Como é que foi essa convergência de medicina funcional e esportiva com a cannabis? Nossa, isso ainda é uma busca, né? É uma busca porque a gente vai, a cada encontro, a cada experiência que a gente tem, a cada consulta, a gente vai, né, absorvendo um pouco dessas experiências que as pessoas trazem para a gente, né? Essa medicina da troca mesmo, né? Que é tão importante. Mas isso começou porque eu fui atleta de handebol, né, na minha adolescência, né, joguei muito tempo, estava em competições nacionais e, e isso era uma coisa que me movia no meu dia a dia, o esporte, né, a atividade física, então sempre eu tive nesse lugar aí do esporte, né, da atividade física, de pensando na saúde. E na universidade também eu joguei handebol, mas sempre gostei de jogar tudo. Joguei futebol, joguei basquete, de tudo um pouco. Joguei tênis. E, e aí, no período da minha universidade, eu tive um contato assim com o esporte, mas nada direcionado à questão do estudo da medicina esportiva, né? Mas quando eu finalizei o curso, eu fiz essa pós-graduação de medicina do esporte e do exercício. Isso aconteceu depois de eu tava, foi engraçado essa situação, foi que eu tava conversando com um pessoal do futebol para ver se a gente conseguia patrocínio para o nosso time de handebol. E aí esse pessoal do futebol me convidou para fazer os jogos de futebol. E aí eu comecei a entrar nesse mundo da medicina esportiva que eu não conhecia, né? E me reapaixonei, né? E Quer foi dizer, aí que eu além de fui. você ser médico para esportistas, você é um esportista. Sim, Excelente. com É, certeza, com certeza. Hoje maravilha. eu tento, né? Dentro do nosso tempo. Sim. Agora, doutor Vitor, quais são os principais benefícios que a cannabis pode oferecer para esportistas? Especificamente no contexto de desempenho e recuperação.
essa questão, se a gente pensar especificamente, né, que o público do atleta, ele é um nicho muito específico, né, principalmente assim, pensar em atletas de alto rendimento. Se a gente pensa em esportistas, a gente está falando de todo mundo Uhum. que quer estar fazendo, né, se movimentando minimamente, ou indo à academia, ou fazendo suas caminhadas, ou jogando sua bola, enfim, para todas as pessoas a gente vai ter um benefício que é a modulação do sistema endocannabinoide, que seria muito a questão da recuperação, sim. Se a gente pensa em pessoas que, mesmo atletas amadores, triatletas, por exemplo, são provas muito extenuantes. Então, mesmo as pessoas não sendo profissionais, elas têm um gasto metabólico, né? Elas têm um gasto de energia, da própria articulação, né? Da musculatura, né? Do sistema cardíaco, que vai exigir muito de recuperação, porque você vai gastar muito. Uma pessoa que corre 20 quilômetros, nada mais 5 quilômetros e pedala mais 40, durante aí, sei lá, 2, 3 horas, um gasto muito alto. E isso porque essas pessoas têm treinos que também têm um volume de treino alto. Então, é muito importante que essas pessoas tenham um sono muito regenerador para que consiga abarcar aí todos esses gastos, né? A alimentação, extremamente fundamental, que também vai estar modulando aí o sistema endocannabinoide, trazendo esses benefícios, assim como o uso da planta, né? Em seus variados formatos. Então, assim, o sono realmente é uma das principais coisas que a gente vê nos atletas que tem essa dificuldade de descansar. Existe, se a gente pensa em atletas de alto rendimento, existe uma pressão muito grande por performance. Então, isso mexe muito com as questões de saúde mental das Rola pessoas. ansiedade, né, para Muito, esse. muito. Né? Se a gente pensa numa prova, né, uma prova importante que pode muito bem modificar o caminho da vida da pessoa, saber se você vai conseguir um patrocínio, né? Porque a maioria dos atletas que a gente tem hoje são atletas amadores. Pensando na ideia de Brasil, o Brasil tem um investimento esportivo que está muito aquém do que seria o ideal. Pensando o esporte, essa grande ferramenta, né, biopsicossocial de trazer mudanças na comunidade, trazer mudanças individuais, coletivas. Então, realmente essa perspectiva traz um pouco traz muita pressão, né? Até porque muitos dos atletas dependem de patrocínios que precisam, essa relação de atletas e patrocinadores também vai trazer essa dificuldade, né, e essa pressão para que eles consigam ter minimamente um salário justo, e isso mexe diretamente da saúde mental, Sim. né? Então, quando a gente pensa nos canabinoides, principalmente para o sono, mas também pensando em atletas esportistas, por exemplo, pessoas que fazem crossfit, que usam basicamente articulações movimentos mais repetitivos que focam em algumas partes do corpo, eles podem ter, assim como a própria musculação, ter dores musculares. Essas dores a gente chama de DOMS, que são as dores que são tardias, né? Lembra aquele momento que você voltou para a academia, voltou a fazer aquela corridinha e estava 3 meses parada, e aí chega no outro dia e tá, poxa, tô quebrada, né? Esse aí são um dos principais indicações para o uso, né? Principalmente do CBD, para trazer uma melhora dessas dores, principalmente em pessoas que têm altas cargas de treino, altos volumes, sabe? E pensando nesse perfil de pessoa, né? é, que vai para academia, o crossfiteiro, ou a pessoa que faz aí uma, uma abordagem mais pesada numa academia, numa musculação. É, é
para essa pessoa que não é um atleta de alto rendimento, mas é uma pessoa normal, como eu, como você, é importante que ela pense que o sistema endocannabinoide dela pode estar bem regulado através dos fitocannabinoides, através de um óleo, de uma pomada, enfim. Então, esse perfil são as pessoas, na verdade, que eu mais atendo. São as pessoas que estão nessa busca aí pela mudança do estilo de vida, né, de entender quais são os próximos passos para, né, buscar uma saúde. E a gente entende que dentro dessas pessoas existem as propostas de mudança. E a mudança é um fator de que a gente tem que sempre colocar trazer em consideração, porque não é da noite para o dia que uma pessoa que tá sedentária vai fazer um exercício. Então, isso requer um planejamento, né? Quando a gente vai se mudar, a gente se planeja, né? A gente chama o caminhão, a gente Sim, chama, né? Assim como essas pequenas mudanças comportamentais, elas também requerem que tenham um planejamento para que isso consiga ser mais firmado. Pensando que o médico vai trazer esse acordo aí também bilateral de que a pessoa vai estar, né, junto nessa responsabilidade de estar buscando a saúde. claro. Mas assim, essas pessoas, isso vai depender muito. Não quer dizer que a pessoa é um esportista que vai precisar do uso dos fitocannabinoides. Toda pessoa tem esse sistema. Então, os fitocannabinoides é uma das maneiras de modular esse sistema. O próprio Hum, exercício físico ele já também é um mecanismo de regulação. Então, assim, isso vai depender de cada pessoa, de como é que está o sono dessa pessoa, se essa pessoa está ansiosa, se essa pessoa tem um histórico de obesidade, tem pressão alta, se tem diabetes. Tudo isso vai influenciar, né? Se a pessoa quer ganhar massa muscular, se a pessoa quer perder gordura. Isso depende muito, como é que está a composição corporal da pessoa. Então, a gente faz essa análise, né, dentro das consultas e a gente faz as orientações, mas hoje em dia é difícil a gente ter pessoas que não estão nessa loucura da modernidade. sim. Então, esse nosso sistema regular o estresse também, a gente acaba que é uma ferramenta muito interessante para que as pessoas tenham minimamente até eu vejo a mudança de chave que os fitocannabinoides podem trazer na questão comportamental mesmo, de você estar querendo fazer uma mudança e não consegue. Uhum. Mas assim, especificamente, a gente pensa que, pensando nos produtos, tanto os fitocannabinoides quanto algumas outras possibilidades de via, hoje a gente pensa em whey protein de semente de cannabis, que é super proteica, então vai também estar ali modulando esse sistema. Mas a gente pensa também em pessoas que hoje a gente tem canabinoides que a gente pode utilizar para pessoas que têm diabetes e obesidade. São estudos ainda que estão sendo colocados para frente, que é os estudos do THCV, que é a tetrahidrocannabivarina. Então, está muito recente. Eu acompanho alguns pacientes que fazem uso e é interessante. Né? As pessoas falam também do uso inalado para melhorar o foco na academia. Isso vai depender muito do tipo de exercício. Mas se você vai para a academia, você está ali sozinho, você consegue ter uma concentração maior, é uma coisa. Claro que isso vai depender da dosagem também. Os próprios óleos com principalmente THC para também que possa ajudar no foco, né, secundariamente de, vamos dizer, esportes coletivos, como o próprio handebol. Se você usa um óleo que está te deixando menos ansioso, você pode ter uma performance mais interessante, você vai estar conseguindo pensar mais no jogo, vai estar querendo conseguir entender mais taticamente tudo. Então, são benefícios secundários, mas hoje a gente sabe que o THC e todos os outros canabinoides que não seja o CBD, eles são proibidos em competições. Né? Eles entram no doping.
Então, Isso é importante. o doping, então, até em amadores, né? Mas isso é mais difícil acontecer, mas acontece também. O próprio futebol, a CBF, eles não liberam o uso desses canabinoides, só o CBD isolado. Mas assim, realmente para as pessoas que são esportistas é realmente eu vejo muito como uma fitoterapia de uma suplementação para esse sistema. Né? Então, existem algumas situações específicas que são a ansiedade, né? Essas dores crônicas devido aos treinos, né? O sono, mas é basicamente isso, assim, e as outras, os outros pequenos canabinoides, que eu também tenho um pouco de experiência, que é o CBC, o CBG eu já tenho um pouco mais de experiência, que também ajuda com as dores, né? Então, pessoas que já podem ter algumas lesões de dores crônicas em quadril, tudo isso a gente vai ajustando, né? Tem o uso das pomadas mesmo, pessoas que têm dores musculares, a gente pode fazer o uso das pomadas para diminuir a tensão, que a gente sabe que as pessoas estão sempre pessoas que estão buscando principalmente a hipertrofia, né, o aumento da massa muscular, e tem uma rigidez muscular. E aí, quando a gente faz o uso das pomadas com o CBD, a gente consegue ter a liberação miofascial junto da fisioterapia, que a medicina do esporte é muito isso, né? É muito pensar multidisciplinarmente, né? Não tem como o médico do esporte vai fazer tudo. A gente está sempre em contato com a fisioterapia, com o educador físico, para que a gente consiga fazer essa ponte e entender, né? Ou então tá dentro de um clube, a gente está de olho falando entendendo com os dirigentes. Realmente é muito profissional no departamento de saúde. Enfim, são muitas aplicações. Mas o que eu realmente acho que é bem interessante é essa questão dessa mudança comportamental, que está muito relacionado com esse potencial da neuroplasticidade. Eu acho que, não sei se já foi falado aqui, né, sobre a neuroplasticidade. Explica o que é neuroplasticidade, para a gente deixar isso bem didático. Bom, a neuroplasticidade é a capacidade que o sistema nervoso tem de se adaptar a estímulos do ambiente. Então, quando a gente tem neurônios que têm esse potencial, que estão saudáveis para que consigam se adaptar a estímulos externos, que eles não sofram tanto com esses estímulos externos e consigam absorver isso também, a gente tem uma capacidade aumentada de formação de novas conexões neuronais de cada célula de neurônio. Então, por exemplo, se a gente pensar vamos dizer, Cris, que você está vindo para, vamos dizer, está indo na Abrace para fazer uma visita e aí você sai de casa, de carro e você faz um trajeto A, B, C, D, E, certo? Vamos dizer que você pega essa rua A, B, rua C, rua D, rua E para chegar lá na Abrace. E aí, quando a gente pensa, principalmente no uso do canabidiol, ele tem esse potencial de trazer algumas substâncias que vão manter essas substâncias dentro do nosso sangue, nosso cérebro, que vão aumentar o potencial de que esses neurônios façam, em vez de 10 ligações com neurônios perto, ele vai fazer conexão com 30, 50. Então, ele tem essa possibilidade. Isso tem tudo a ver com esse caminho que você faz, Cris. Porque quando a gente tem, assim como de outras substâncias, né, das medicinas da floresta, ou dos psicodélicos, da psilocibina, da ayahuasca, eles têm esse potencial. Quando a gente usa também o CBD, ele pode fazer isso, de aumentar essas conexões e para que esse ABCDE ele seja somente um ABC, por exemplo, certo? Vamos dizer que no meio do caminho para a Brace, você teve um estalo de que a sua tia estava passando na frente da casa da sua tia e que nunca mais tinha visto ela, e aí você achou que seria muito mais interessante você chegar um pouco depois na Brace,
porque você tinha tempo para chegar lá, e passar na casa da sua tia para ver como ela tá e modular esse sistema também com afeto, sabe? Uhum. Então, ele traz essas novas possibilidades de comportamentais, né, de hábitos, porque isso está muito ligado ao que a gente faz todo dia, Sim. né? O nosso cérebro ele vai se habituando a fazer coisas que sejam mais fáceis para ele, porque ele vai aprendendo. Às vezes isso é bom, porque isso facilita, mas às vezes isso engessa também. Então, o canabidiol tem esse potencial muito grande, que é o que eu vejo muito nas pessoas que estão querendo parar o café, parar o cigarro, querem começar uma atividade física, querem manter uma frequência na sua rotina, sabe? Uhum. Sim. Agora, doutor, em relação a. A gente sabe que tem um estigma, né? Relacionado aí ao uso da cannabis, principalmente no esporte. Como é que você aborda essa questão com seus pacientes e colegas de profissão? Ó, colegas de profissão é um pouco difícil, porque pouquíssimos médicos hoje conhecem, né, essa grande ferramenta, né, está melhorando, sim, né, essa é uma das lutas da gente, mas assim, a gente eu deixo normalmente tudo claro para as pessoas, né, normalmente trago toda a perspectiva histórica também de que essa planta é criminalizada, né, também, apesar da gente ter essa descriminalização, a gente sabe que ainda tem muitas questões que são subjetivas das pessoas que estão investigando, né, e sabe que a maioria das pessoas são pessoas brancas, são pessoas, são homens que da elite que tem esse poder, né, e essa perspectiva racial, racista mesmo. E mas com os pacientes eu faço orientações para como eu faço de um chá, de um uso de um chá de hortelã, como eu faço a orientação de um chá de canela, um café. Isso é uma planta que tem vários usos e que isso pode ter benefícios, mas pode trazer algumas questões que vão esbarrar em questões legais, como a questão dos atletas com o doping, né? As orientações, né, dos efeitos colaterais mesmo, elas não são tão diferentes, não, sabe? Das pessoas que são atletas, mas entendendo mais a questão do doping mesmo, dentro das pessoas que estão nesse meio, né? Que a gente realmente tem produtos que a gente não tem como ter certeza que tem, mesmo dizendo que são produtos de canabidiol isolado, a gente não tem como ter certeza que não vai ter nenhum outro canabinoide ali, né? Às vezes pode acontecer, mesmo com amostras de análise. Então, para pessoas que têm o esporte como fonte de renda, né, são empregadas nesse sentido, isso é uma coisa muito importante. Uhum. Porque se isso acontece com. Se um atleta cai no doping, isso também cai nas minhas costas, porque eu sou Claro. responsável médico por ele. Então, existem alguns protocolos dessa agência de antidopagem, da UADA, mas se a gente pensa nas questões da própria discriminação mesmo, hoje as indicações que a gente faz é todos com laudo, com receita, então é tudo dentro das burocracias que a Anvisa traz e as orientações são muito relacionadas aos efeitos, basicamente isso mesmo, sabe? Uhum. Mas assim, trazendo essa perspectiva histórica, né, de onde veio a planta, de, de por que a gente tem essa questão de guerra às drogas, Uhum. porque, né, trazer essa reflexão política também, né, que isso também é um super catalisador para as pessoas que estão, né, entrando em contato, né, tanto através da associação, quanto através de outros atendimentos. Sim, com certeza. E existe aí um perfil de atleta ou uma modalidade esportiva que se beneficia mais do uso medicinal da maconha? Ó, vê só, É. como eu falei dos triatletas, assim como maratona, também são esportes que têm uma demanda metabólica muito grande.
Tá. Então, principalmente o canabidiol, ele é super importante nessa regeneração metabólica, né, para que você recupere a energia para que você no próximo dia você tenha energia para você treinar. Então, Sim. principalmente pessoas que correm maratonas, ultramaratonas, que têm desgastes muito grandes. Hoje já se tem estudos mostrando, né, o uso do canabidiol em doses altas também para essas questões. A outra coisa que eu também não falei, existe uma, uma, é uma patologia, uma enfermidade que se chama Red S, que é uma patologia da baixa ingesta energética, que isso era conhecido como a síndrome da mulher atleta, que mulheres tinham gastos energéticos tão grandes que faziam com que e elas não estavam comendo o suficiente, porque aí vem também questões de padrão de beleza dentro do esporte, isso é muito forte, sabe? É, pessoas com questões narcisistas, porque querem ganhar, querem competir, querem estar acima das pessoas sempre. Então, essa questão aí vai estar sempre aí. E, e aí, normalmente, eram mulheres que tinham uma diminuição da sua menstruação, ou então cessavam a menstruação porque estavam gastando tanta energia e não estavam recuperando com a alimentação. E aí isso ia trazer uma desregulação hormonal, uma perda de massa óssea, podendo causar osteoporose. Então, isso é uma das abordagens também, porque a gente sabe que principalmente o THC ele é o CBD também, mas o THC é um grande modulador do apetite. E aí a gente pode lançar mão disso. E a gente também já tem pesquisas mostrando que o uso do THC faz com que a gente busque por alimentações mais calóricas. Né? É um mecanismo de sobrevivência mesmo. Né? De Uhum. entender que a gente tem, quando a gente faz o uso, a gente pode tender a ter essas vontades para comidas mais calóricas, sabe? Hum, Então, tem muito interessante. essa perspectiva. Muito interessante. E você acredita que a gente vai ainda viver num país, no Brasil, com uma maior aceitação institucional da cannabis, tanto nos esportes quanto na sociedade? E o que você acha que precisa para isso acontecer nos próximos anos? Olha, eu tenho certeza que isso vai acontecer, porque quando a gente fala, o foguete não dá ré, né? E, e realmente a gente está nessa luta aí para que essa planta chegue para as pessoas que precisam, né? Principalmente as pessoas que estão no SUS ali, sentindo isso, né? Também traga um pouco dessa questão política que aqui no Recife e Pernambuco a gente teve a promulgação dessa lei, né? Para que a gente consiga fazer essa distribuição pelo SUS. Então, esse é um cenário que a gente está vivendo e que a gente está evoluindo. Existem os impeditivos também, que são as pessoas que têm esse pensamento, né, da necropolítica, de fazer com que as pessoas que estão fazendo uso, né, tragam o preconceito da planta, que a gente sabe de onde veio, a gente sabe que tem todo não é nem fundo racial, mas é a capa racial, né, e das periferias. Então, eu acho que a gente vai chegar, assim como chegou em outros países. A gente hoje é um dos países que mais produz pesquisa sobre isso, que a gente está se movimentando para isso. Ainda acho que vai ter um tempo, né? Porque essas questões, principalmente as questões legislativas, né, judiciárias também, elas levam um tempo diferente das nossas necessidades. Mas a luta é para isso, para que a gente consiga entender, né, através da educação. Então, isso também é um dos principais, né, do acesso não só à planta, mas às informações sobre a planta, porque antes vem a informação do que a própria planta, né? Apesar de que existem vários lugares que a planta chega primeiro do que a informação. Então, é, mas assim,
nesses lugares que as pessoas não têm essas informações, né, ou têm as informações deturpadas, isso é um grande começo, que é um trabalho que a gente começou aqui também em Recife, que a gente fazia as rodas canábicas nas comunidades, e eu acho que esse é o movimento, onde a gente está pensando também o associativismo, entendendo como é que cada pessoa pode ter seu próprio cultivo, as pessoas que precisa, né, de se munir dessas ferramentas mesmo que tragam autonomia, que tragam descolonização mesmo, da gente poder ser autossuficiente para a gente comer o que produzir e usar o que a gente produz. E eu acho que ainda falta muito porque esse processo é lento, a gente precisa chegar nas escolas, a gente precisa chegar nas universidades, a gente precisa chegar na rua, a gente precisa chegar em todo lugar. Então, é esse trabalho de formiguinha mesmo, de estar aos poucos disseminando, né, e trazendo, na verdade, o ensinamento que essa planta traz para a gente. A gente só está aqui reproduzindo, trazendo de volta aí o que ela traz para a gente, tanto de benefício, tanto de maravilha que essa planta traz, claro que entendendo também os seus contextos que podem ser danosos, assim como qualquer outra substância. Exatamente. E, doutor Vitor, o que que é a cannabis para você? Nossa, essa é uma pergunta para mais uns 2 episódios de podcast. Ah, não, mas resume aí para a gente poder, para você responder. Então, eu faço uso também do óleo, né? Eu tive essa virada de chave também para entender a cannabis na perspectiva terapêutica, junto da recreativa, né? Entendendo isso como é, partes, né, do uso da planta e que pode ser benéfico em várias e várias possibilidades. Eu estou aqui hoje, tenho minha família, tenho tudo isso porque essa planta teve na minha vida também e foi Uhum, muito importante na minha trajetória. Eu cheguei, inclusive, o primeiro óleo que, trazendo de volta a minha avó Viviane, uhum. a gente chegou, ela estava nesse início do Alzheimer e a gente começou o tratamento dela. Ela foi a primeira pessoa que eu acompanhei. Então, o primeiro óleo dela, inclusive, foi da Abrace. Quer dizer, Olha, até hoje. Então, a Abrace também tem essa importância para mim, né, de ser um marco, uma referência para, né, ser um lugar também de expandir minha curiosidade, né, de me achar, porque eu também não fiz a residência médica por causa de questões que eu, né, acho que não seria viável, pelo menos para o momento, ou quem sabe para não ser mesmo, sabe? uhum, Mas a cannabis me trouxe esse esse boom, essa expansão mesmo de entender que eu posso estar conversando ali com várias áreas da medicina integrativa. Eu trabalho muito com isso, pensando na meditação, na yoga, né? Eventualmente medicina tradicional chinesa, bebo desses conhecimentos, né? Das medicinas africanas. Então, tudo isso vai, como eu falei, é uma busca, essa busca é incessante, da gente estar fazendo essas conexões e estar agregando tudo que a cannabis pode trazer de novas possibilidades, de agregação, muito mais do que separação, sabe? Foi isso que ela fez para mim na minha vida, né? Ela agregou todas as coisas que eu achava que fazia sentido, mas que a medicina ocidental dizia para mim que não fazia sentido. Que a faculdade, que meus professores falavam que fazia sentido, porque a cannabis para eles não fazia sentido. uhum, E aí depois que eu descobri isso, eu consegui me aprofundar em estudos que por tempo eu estava com dificuldade. uhum. Então realmente foi um grande abraço, né, que ela chegou, né, e chega todos os dias fazendo, né, e tecendo aí essas teias para que a gente consiga conhecer pessoas muito interessantes, de aprender, de sair da medicina do consultório e estar com a mão na terra, né, de entender nas ocupações quem são as pessoas que estão precisando, de
lutar por esse direito mesmo, de entender a política, de entender a advocacia, o direito. Quando é que eu ia me imaginar pensando em todas essas perspectivas, sabe? Incrível, né? Bom, doutor, muito obrigada. Doutor Vitor aqui que falou com a gente, muito obrigada pela sua entrevista, por trazer seu conhecimento. Queria te pedir para se despedir, para deixar seu recado, sua mensagem, para a gente poder encerrar a gravação desse episódio. Ô, Cris, maravilha. Eu só agradeço, mulher, por esse contato, por esse convite. É sempre um lugar muito aconchegante estar falando da cannabis, da maconha, muito seguro para mim, apesar de ser um homem negro na medicina, que está que tá falando de maconha. Isso tem vários atravessamentos. Ser um pai também, né, e ter todo o medo que isso traz, né, em relação aos nossos filhos. E só agradecer, abraço, espero que possa já visitá-los, e que a gente consiga fazer essas pontes, continue, né, que essa planta continue guiando a gente aí para a gente entender o mundo, como recuperar esse mundo da terra, recuperar a saúde mental das pessoas, trazer um mínimo do que as pessoas realmente merecem, né, nessa vida, que é o mínimo de qualidade. E, enfim, agradeço as pessoas também que me trouxeram até aqui, e principalmente as mães, mulheres negras indígenas que tiveram à frente desse processo para que a gente tivesse aqui como a gente está hoje, né? Mães atípicas que começaram esse movimento de suma importância. Tiro o meu chapéu em tudo que for preciso para que essas mulheres sejam ouvidas, né, e respeitadas, para que consigam trazer o mínimo de conforto para sua família, para quem precisa realmente, e acesso. Maravilha, doutor, muito obrigada. Termina aqui mais um episódio do Gotas de Esperança, podcast produzido pela Associação Abrace, trazendo entrevistas e debates sobre o cenário do uso da cannabis terapêutica no Brasil. Toda semana um novo episódio no nosso canal no Spotify e você pode acessar também no site da Abrace. Te espero na próxima semana. Um abraço, até lá.